Boa tarde, a Rádio Inquieta hoje veio a Pavidem para termos uma conversa com o seu treinador André Brito. Desde já agradeço a disponibilidade que tiveste para com a Rádio Inquieta, para falarmos um bocado de ti, do teu trajeto, do Pavidem, e vamos começar a conversa de uma maneira diferente. Eu vi-te no sábado passado em Ronfe, e eu sei que tu tens que acompanhar o futebol, seja qual for a divisão, mas foi mais futebol, foi mais saudosismo, foi cumprimentar amigos, porque o futebol também traz essas coisas. Antes de mais, boa tarde, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. A Rádio Inquieta tem feito um excelente trabalho para nós treinadores, a vir demonstrar o nosso trabalho, a falar um bocadinho, e é um prestígio grande para mim estar aqui a seguir a grandes nomes que já tiveram. Depois, a ida à Ronfe teve a ver, em primeiro lugar, com o lado de saudosismo evidente, que foi um clube que eu adorei treinar, foi o meu primeiro clube sénior, e acima de tudo apeguei muito àquilo que foi o ano e meio mais ou menos que eu tive, até à paragem depois da Covid. E só senti pena de facto do Ronfe não ter conseguido, mas também ver aquela massa humana envolvente ao clube, fiquei muito satisfeito, assim como também a melhoria das condições em relação ao passado, e foi o juntar disso tudo e também, de certa forma, ir acompanhando aquilo que se passa nos campos, acaba por ser um bocadinho o nosso trabalho. André, eu comparto um bocadinho aquilo que é o trajeto de um jogador. O miúdo começa nos iniciados, nos juvenis, nos júniores, nos séniores, sempre com o objetivo de chegar mais alto, e tu começas também a treinar os sub-15, o sub-13, depois vais para o sub-19, e depois começas pelo Ronfe, numa equipa da Divisão de Honra, depois vais para o Domiense em que ascendes ao Pro Nacional, e nesta altura estás num patamar que eu diria que foi uma caminhada rápida para chegares aqui. Eu, acima de tudo, gosto de acreditar que foi sustentada. O meu percurso começa mais ou menos há 11 anos, foi na época 2011-2012. Eu muito cedo percebi que não ia ter muito talento no futebol para alcançar, se calhar, os patamares que a minha cabeça queria alcançar. E percebi que havia outro caminho. Houve um fenómeno que foi José Mourinho, que acabou por marcar não só a mim, mas com muitos treinadores, e percebemos que haviam outros caminhos que nos podiam fazer chegar ao treino e às equipas de futebol sem ser o do jogador ou de estarem muito ligados. E, portanto, eu muito cedo comecei a definir esse caminho. Nessa minha primeira época, eu faço o meu estágio de licenciatura no Sporting Clube de Braga como treinador adjunto num escalão de infantis, com o Zé Barreto, que neste momento está na Arábia, na Liga Principal. Foi um ano não só pelo estágio, mas fiz a época completa e acrescentou muito. E depois, naquele ano a seguir, vou pela primeira vez treinar a solo, que foi na época 2012-2013, que faz exatamente 10 anos agora. Vou treinar o grupo desportivo de Prado, os Benjamins. Era uma oportunidade para um miúdo que estava a sair da faculdade e era, acima de tudo, o começar a cimentar. Era importante para mim passar por todos os escalões para ser sustentado e para, quando chegasse ao patamar de cima dos séniores, ter, acima de tudo, experienciado muito daquilo que era o treino, porque a vivência com os jogadores, vivemos com os jogadores iniciados aos juvenis, é completamente diferente de séniores. E, portanto, a seguir a Prado, existe uma época para mim muito positiva, porque eu treinava duas equipas, treinava Traquinas e Benjamins, e no final dessa época há um projeto em Braga que estava a dar passos sustentados e estava a ser diferenciado, que era a Dragon Force. Existe um convite por parte da Dragon Force, por parte de um amigo, o Sr. Linhares, que teve um papel preponderante nessa altura, para eu ter ido para a Dragon Force e, acima de tudo, alimentar ainda mais aquilo que era o meu sonho de poder chegar a patamares no futebol, que era aquilo que eu pretendia. Foram 5 anos na Dragon Force, foi um percurso de todos os escalões que existiam, desde a base até aos juvenis. Foram 3 campeonatos distritais, que é de Benjamins e depois de infantis, foi 2 subidas em juvenis e, portanto, aquilo deu uma experiência e o know-how que eu procurava naquele momento para me desenvolver e para dizer, ok, agora estou pronto e preparado para outro passo. Esse passo foi o Vilaverdense, em júniores, e eu contava de facto fazer uma época desportiva no Vilaverdense, num ano em que o meu amigo Luís Pereira já me tinha convidado no passado e depois acabou por se concretizar também aquele desejo que eu tinha de subir. E, acima de tudo, eu sinto que nós treinadores temos que ir subindo, porque senão depois ficamos linkados à questão de dizerem que o André Brito era da formação, e eu acho que um treinador é na formação como é nos séniores, acho que não existe isso. Só que essa passagem pelos os júniores do Vilaverdense foi com um grupo absolutamente extraordinário, mas foi muito curto. Foram 4 meses, surge a possibilidade de facto depois de ir para Ronfe e deixaram-me numa situação muito difícil, na altura em dezembro, porque era a oportunidade de eu treinar pela primeira vez sénior. Estamos a falar de um clube histórico de Guimarães e estamos a falar de um clube que me abria de facto as portas. Decidi aceitar, num momento difícil em que o clube estava a passar algumas dificuldades esportivas, senão não alteraria aquilo que era o projeto, mas na altura já o presidente tinha a ideia que queria um treinador jovem, que queria reunir muitos jovens, como este fim de semana nós vimos no plantel, e eu assentava em termos de perfil naquilo. Acho que o primeiro ano é muito bom, porque nós acabámos por acabar em 5º lugar, fizemos um percurso engraçado na taça,
E depois, a seguir a essa experiência, nós renovámos para a época seguinte, e na época seguinte, a época que vai terminar com o Covid, eu acho que com muito mérito do trabalho que foi a nossa prospecção dos miúdos, nós acabámos em 4º lugar e acabámos por estar naquele grupo de equipas que sobe, ascende à Pro Nacional. Nessa altura não chegámos a acordo para a continuidade naquela altura de Covid e acabei por ficar o ano em que de facto despoleta o Covid completamente parado, sem treinar. Acabei por ter a oportunidade de fazer outras coisas que não estava a fazer há algum tempo, porque isto consumia muito estes projetos de formação. Quando olham para o André Brito com 33 no Campeonato de Portugal, foram treinar na formação 2 equipas todos os dias, têm um peso muito grande, são muitas horas, e aquele momento serviu também para isso, e também todos nós um bocadinho preocupados e assustados com o que significava. Quando estava a terminar essa época, surge a possibilidade de eu ir para a Vizela, treinar os Sub-19 nacional. Não senti um passo atrás, senti que de facto era campeonato nacional. Naquele momento também não vou mentir que não tinha tido convites de lado nenhum e portanto senti que era uma oportunidade de tentar o primeiro passo da profissionalização, porque na altura Sub-19 implicava isso, e tive lá 2 meses. E novamente sou surpreendido com um convite da Pro Nacional do Domiense e a partir daí acho que a história depois falou pelos resultados. Tens uma subida no Domiense e depois continuas com a equipa no Campeonato de Portugal. Há uma vivência diferente, vens de um ciclo de vitórias e depois entras numa competição já mais difícil, com adversários com outra qualidade. Como é que foi viver esses momentos? Eu diria que rapidamente passaste para um treinador vitorioso, para um treinador a ganhar só de vez em quando. Como é que tu reagiste perante isso? Eu costumo dizer que a normalidade está em ganhar tantas vezes consecutivas. Eu ganhei na formação sem derrotas 2 campeonatos, depois acontece a mesma coisa em séniores, quando na Pro Nacional todos nós sabemos a dificuldade, depois é mais fácil dizer que nós tínhamos uma grande equipa e com grandes jogadores, que é verdade, e eu tenho que fazer aqui uma ressalva que em todos os grupos séniores que apanhei, acho que os grupos não só me receberam, mas começaram a fazer de mim treinador, porque eu não era treinador, nem principalmente no momento em Rolf, não era treinador preparado para séniores, e o grupo que eu apanho naquele momento ajuda-me. Em Doom apanho um grupo que já estava junto há algum tempo e que foi aproveitado na época de sucesso, ficaram 16 jogadores de uma época praticamente para a outra. O Domiense falha por muito pouco no ano anterior, falha por uma 10ª que acontece muitas vezes na Pro Nacional, mas acima de tudo aquilo que nós construímos foi uma família e os jogadores empurraram-me de facto para ser um treinador de sucesso naquele ano, com muito mérito deles, com muito talento envolvido. E depois, quando fazemos a passagem para o Campeonato de Portugal, há um alinhamento meu e da direção que era preciso mudar qualquer coisa, foi a questão do horário, foi a questão de saída de alguns jogadores que tinham dado muito ao clube, e foi o procurar uma nova abertura e a abertura de um novo ciclo. Nesse ciclo nós temos que pensar que na fase inicial nós ganhámos Supertaça, ganhámos para a taça e entramos no campeonato a ganhar. Nós temos uma fase muito positiva. Sempre com o mesmo adversário, não é? Sempre com o mesmo adversário, curiosamente o Brito, que já vinha a acompanhar da época anterior. Mas de facto trouxe muito sucesso e trouxe um desafio tremendo ao clube, que foi nós eliminámos uma equipa da Liga 3 e o nosso jogo da Taça de Portugal é com o Famalicão. Tudo de bom que aquele jogo significou, porque nós até o jogo de Famalicão para o campeonato nós ganhámos ao Pedras Salgadas, foi uma das coisas pouco faladas, mas nós ganhámos ao Pedras Salgadas quando o Pedras já não perdia fora praticamente há um ano. E nós ganhámos ao Pedras Salgadas em casa e temos o jogo com o Famalicão. E o jogo do Famalicão, e eu falo pela minha opinião, foi o melhor e o pior que nos aconteceu na época desportiva, porque depois de vivenciar aquele momento de Famalicão, do jogo, da envolvência que é completamente diferente, nós tivemos jogos do nosso campeonato que não conseguimos estar ao nível que eu entendo que aquela equipa tinha, porque tinha muita qualidade, e veio a comprovar que eu treino 2 equipas que ficam no Campeonato de Portugal no ano que descem 6, acho que também há muito mérito nisso. Agora, de facto, quando nós chegamos ao Campeonato de Portugal, aquilo que nós sentimos foi, de facto, que há uma diferença competitiva, há uma diferença na organização, há uma diferença na experiência dos treinadores e das equipas, mas eu acho que o Domiense, quando nós saímos, tem 9 pontos, estava claramente dentro dos objetivos e saímos claramente por um conjunto de convicções que eu tive quando recebi a proposta do Pevidem, que acreditámos que aqui em Pevidem ainda conseguiríamos entrar nos 2 lugares de subida. Tu, quando recebes o convite do Pevidem, tens o início não tão vitorioso quanto isso. O que é que falhou ali no início, ou se isto é normal? Foi os jogadores que demoraram a assimilar as tuas ideias, isso é preciso tempo, como é evidente, ou foste tu que tiveste algumas dificuldades em lidar com o grupo? Nós entramos num momento complicado. O Pevidem vinha de 7 jogos naquela fase que não estava a conseguir ganhar, uma equipa que se tinha assumido e que tinha falado sempre que queria regressar rapidamente à Liga 3 e, de facto, um plantel com muita qualidade.
Acho que aquilo que demorou foi encontrar o ponto de equilíbrio para sermos uma equipa. Para dentro de campo conseguimos de facto ser uma equipa equilibrada, tanto a defender como a atacar. Quando cá chegámos, encontramos acima de tudo essa dificuldade dos resultados. Todos nós treinadores temos de ter consciência de que as coisas podem correr menos bem, os resultados podem não aparecer logo e acontecer aquilo que aconteceu em Pevidém, que é tentar mudar um ciclo. Depois já acho que existiu muita paciência de todas as partes para as coisas resultarem, tanto a direção, porque nós temos uma primeira derrota em Viana, logo a seguir temos 2 vitórias e antes da paragem no jogo aqui em casa, curiosamente com o Brito, acabámos por perder e voltaram alguns fantasmas. Mas esse período de dezembro acho que foi importante para nós, porque deu para trabalhar, deu para cimentar e acho que quando a equipa encontrou esse ponto de equilíbrio, essa forma de estar em toda a envolvência, acho que depois demonstramos a qualidade que tivemos, porque fomos a melhor equipa da segunda volta. Com o jogo do Bienense éramos a melhor equipa, não o sendo, fomos a segunda melhor. E acho que ficar atrás de 3 equipas que eram profissionais e que tinham outro tipo de argumentos também demonstra aquilo que foi o trabalho que foi feito. André, sem rasteiras, vens para o Pevidém e trazes contigo Rachid. Rachid, que foi um jogador que eu não conhecia e que vi na Supertaça em São Eulália contra o Brito, um jogador deslumbrante. Qual foi a razão porque o trouxeste para aqui? O Rachid foi uma oportunidade que nos surgiu. Eu penso que as coisas em Dume com o Rachid não correram bem, como pode acontecer. Há jogadores que se identificam mais com um treinador e menos com outro. O que acontece ali, nós soubemos na altura, até acho que foi na semana que jogámos contra o Domiense, que o Rachid ia ser um jogador que ia sair do Domiense, que tinham chegado a acordo para a saída do Domiense, e era também de facto um jogador que nós estávamos a procurar num extremo com aquelas características, que era uma das coisas que eu senti quando cá cheguei que faltava ao plantel, era um para um jogador diferente, e o Rachid tem essas características, e juntou-se o útil ao agradável. A possibilidade de ter um jogador que já tinha trabalhado connosco no início da época, e portanto se foi identificado anteriormente já era do nosso gosto, e o facto de termos tido a oportunidade de o contratar, acabou por vir ajudar. Já que falámos do jogador, há um jogador que temos mesmo que falar quando falamos do Pevidém, chama-se Pedrinho. Como é que é trabalhar com o Pedrinho? Um talento, um jogador que tem imensa experiência e que é, eu diria, que é figura do Pevidém. Como é que é? Conta-nos como é que é o Pedrinho e como é que tu o vês quando estás no banco a fazer aquelas diabruras que todos nós gostamos de ver no futebol. Pedrinho é um jogador que claramente eu entendo que ele deveria estar mais acima. Pelas características que ele tem, acho que toda a gente que vê jogar o Pedrinho percebe a dimensão técnica que o Pedrinho tem e não só ao jogo. Aquilo que eu vi depois de trabalhar e uma mensagem que o Pedrinho muitas vezes passa para fora, quando nós não o conhecemos enquanto jogador, não é mensagem verdadeira, porque é um jogador que nos treinos trabalha sempre no limite, é um dos jogadores que consegue catapultar os miúdos e os mais velhos para outros patamares, e a nossa equipa vive um momento muito positivo quando o Pedrinho conseguiu dar isso. Agora, de fora viver com o Pedrinho, nós sabemos que temos um jogador que a qualquer momento pode desequilibrar. E aqui, acima de tudo, eu acho que o nosso trabalho de treinadores é conseguir potenciar que a nossa equipa apareçam esses jogadores, porque a verdade é que nós só vamos fazer a diferença se tivermos os Padrinhos, e também no ano do Domiense foi jogadores que nós tivemos com muito talento, com muita capacidade, que fizeram a diferença. Mas Padrinho não só representa isso do treino e do jogo, que tem uma capacidade acima da média, como é um jogador aqui da terra e que sente verdadeiramente André, o clube. O que era receber o Pedrinho com 19 anos aqui? Eu acho que era o sonho neste momento, que podia de facto mudar a realidade do Pevidém no sentido futuro, porque acho que já não se fazem muitos Pedrinhos. Eu fico triste quando vou ver jogos de dimensões superiores e não se fazem, esses jogadores de 1 para 1, esses jogadores conseguem produzir a diferença, mas acredito que temos que procurar e temos, acima de tudo, eu acho que agentes de Pevidém deviam usufruir daquilo que é o Pedrinho dentro de campo, da vontade que ele tem de dar continuidade no projeto. Acho que isso sim era uma coisa que era importante. Um dado curioso, tu fazes as tuas equipas técnicas, mas tens um elemento na tua equipa técnica, era diretor desportivo do Ronf, e tu leva-lo como adjunto. Como é que isso aconteceu e porquê é que aconteceu? Nós no ano de Ronf, quando cheguei, houve logo uma relação muito próxima entre mim e o Martins, pela forma como ele vê o futebol, em primeira análise, pela experiência que ele tem enquanto jogador, e porque nós naquele momento, quando chegámos a Ronf, eu percebi claramente enquanto treinador que precisava de alguém que me passasse do lado do jogador. O que é que o jogador sentia em determinados exercícios, o que é que o jogador sentia em determinados discursos, e o Martins acaba por fazer isso. Pela proximidade que nós tivemos na construção da época seguinte do Ronf, porque as épocas são desgastantes, a fazer com orçamentos mais baixos, a tentar convencer os jogadores para fazerem parte do grupo, a relação é muito próxima, e surgiu praticamente com a minha saída de Ronf, e ele disse que também ia deixar o cargo de diretor desportivo e queria mais alguma coisa, e eu acabei por aproveitar. O Martins veio acrescentar muito, veio não só dar aquela mensagem de número 2 no sentido do jogo, e acrescentou muitas coisas que eram importantes naquele momento. André, quando chegas a Pevidém, ficas surpreendido pela positiva?
Eu, quando chego a Pebidem, apanho o Pebidem num momento... o Pebidem tem um ciclo de vitórias absolutamente extraordinário, que ficou na história do nosso país, da forma como chegam à Liga 3, e eu chego a Pebidem num momento que a equipa vem de uma descida da Liga 3, portanto já vinha, e eu vinha dizer algo ferida desse momento, e vem com uma mudança de treinador que nunca é agradável. Aquilo que me surpreende e que desde o dia 1 eu percebo que existe aqui qualquer coisa diferente, quando nós falamos às vezes da mística do clube, tem a ver com a energia. A humildade das pessoas que trabalham aqui é extraordinária. Apanhamos jogadores como o Pedrinho, que se calhar até podiam estar em patamares superiores a ganhar mais dinheiro, mas continuam em Pebidem. Mostra a humildade do Pebidem. A única coisa que me surpreendeu, e eu acho que é um dos grandes desafios que o clube tem para o futuro, é unir novamente a Vila, é este campo começar a ter mais gente, não só para ver o Pedrinho, mas para também se falar daquilo que é a qualidade com que se trabalha em Pebidem, porque se nós compararmos só a questão orçamental até com alguns clubes, percebemos que o Pebidem faz coisas extraordinárias, e as subidas demonstraram isso, e apanhei esse clube, humilde, trabalhador e com muita vontade de regressar à Liga 3, pela qualidade individual que nós temos no grupo, pela forma como se trabalha e porque, acima de tudo, são pessoas muito ambiciosas. Agarras um plantel não construído por ti. Tiveste a oportunidade agora de fazer um plantel feito por ti e vais começar a competição do zero. Ambições para esta época? Pebidem é claramente um clube que quer entrar sempre para ganhar. Nunca vamos escondê-lo e isso é forma. Nós neste momento ainda estamos a desenhar aquilo que é a próxima época, até porque temos que perceber que o Campeonato de Portugal ainda não acabou, a fase decisiva está a ser jogada agora, isto pode sempre mexer até na questão dos jogadores, temos que o fazer de uma forma tranquila, temos que aproveitar aquilo que é a experiência da estrutura na construção do plantel para fazermos um plantel condizente com aquilo que é a ambição. Agora, que é evidente que eu enquanto treinador sou um treinador ambicioso, quero sempre estar em projetos de sucesso. Eu acho que se isso se funde com aquilo que é o clube, e o que nós queremos é desde o dia 1 começar a ganhar, começar a construir uma equipa forte, não passar pelos problemas que tivemos no passado de construção da minha chegada. Isso é uma vantagem nesta fase, porque já vamos montar a equipa mais alienada com aquilo que são as nossas ideias de jogo e esperamos alcançar no final do ano esses 2 primeiros lugares. O que é que se respira no futebol aqui em Redor a respeito de Pebidem? Os jogadores querem vir para Pebidem? O que eu sinto claramente é que nós temos um grupo de jogadores que gosta muito de Pebidem e sente muito estas pessoas que trabalham à volta com grande humildade, a começar pelo nosso presidente, que é uma pessoa humilde e trabalhadora e que atrai isso. A questão dos jogadores, eu acho que neste momento será sempre... Eu acho que o jogador tem que querer jogar no Pebidem, porque o Pebidem não só foi o 4º classificado ano passado do Campeonato de Portugal, como foi um clube que há pouco tempo subiu à Liga 3, como teve na Liga 3, como é um clube sempre ambicioso, e é um clube que quer crescer. Eu acho que se os jogadores sentirem isso, vão acabar por fazer parte. Mas foi como lhe disse, neste momento acho que o clube também está a procurar esse desenho, como é que se vai estruturar. Eu acho que neste momento é mais importante o clube se estruturar e depois, a partir daí, pensamos nessa parte. Treinaste há pouco tempo na regional, no Plano Nacional, e depois passaste para o Campeonato de Portugal. Há muitas diferenças, e quais são as diferenças que notas entre essas 2 competições? Eu acho que, acima de tudo, tem a ver com a qualidade dos jogadores sempre. O Campeonato de Portugal acabará por ter melhores jogadores, mas também temos que perceber que a Pro Nacional é um campeonato muito competitivo. Aquilo que fez o Domiense o ano passado é algo extraordinário. Este ano, o Ribeirão e o Ponte acabarem na frente e estarem agora a disputar uma finalíssima é dificílimo, eu sei a dificuldade disso, e temos que perceber que na Pro Nacional tem muitos jogadores que têm capacidade para jogar no Campeonato de Portugal. Às vezes falta oportunidade, mas acima de tudo a grande diferença que eu notei foi na questão da organização das equipas pela qualidade individual que os jogadores têm. Estamos a falar de jogadores no Campeonato de Portugal, muitos deles que estiveram em campeonatos profissionais, que montam uma parte, alguns pode ser já numa fase mais descendente, mas continuam a ter muita qualidade, e depois apanhamos aqueles miúdos com muita qualidade e com muita ambição de ainda poderem jogar. Portanto, eu dizia que a diferença não é assim muito grande, é ténue, mas existe claramente, na minha opinião, aquela diferença da organização, da qualidade do jogador, da decisão do jogador, acaba por ser diferente. André, como é treinar à noite? Qual é a maior dificuldade que tu sentes? É o nível mental ou a nível físico? Treinar à noite tem sempre o desafio do trabalho. Se não treinarmos aqui em Pebidem, eu vou falar aqui do aspecto ainda se torna mais difícil, mas quando chegamos ao Campeonato de Portugal começamos a apanhar novas realidades. Equipas que treinam de dia também, profissionais. Nós estamos a falar de 3 equipas que ficam este ano, Vianense, Amarante e Dircense, que treinam de dia, portanto é um contexto diferente do nosso. Evidente que nesses jogos aquilo que há sempre uma diferença física, porque estamos a falar de jogadores que se calhar só fazem aquilo e muitos deles são profissionais contra jogadores que têm dois trabalhos, que é o trabalho e mais o futebol, e o futebol acaba por ser um hobby, não acaba por ser o centro,
E eu acho que esse é o grande desafio da noite, é nós convencermos o jogador ao final do dia a treinar com intensidade, a treinar com capacidade e conseguir convencê-los deste desafio, porque o Campeonato de Portugal é muito exigente, obriga a treinar praticamente todos os dias e, portanto... E o André treinador como é que é? É um André que olha para o jogo no lado positivo, marcar mais golos que o adversário ou tentar sofrer menos que o adversário? Sou um treinador, eu costumo dizer que sou muito ambicioso e tento passar sempre isso às minhas equipas. Eu gosto de ser dominador, gosto que as minhas equipas joguem sempre no último terço, que produzam muitas situações, deixa-me muito confortável jogar perto da baliza do adversário, não gosto muito de jogar perto da minha. E com o passar do tempo e a pouca experiência que tenho nos séniores, aprendi a lidar melhor com o momento de estar em organização defensiva, que é uma das coisas que acontece no Campeonato de Portugal, que é mais equipas com capacidade de nos colocar em organização defensiva, mesmo se calhar sendo uma equipa com mais capacidade. E portanto sou sempre um treinador que gosta de jogar muito perto da baliza do adversário e dominar o jogo com a bola, tanto em circulação, e acho que quem viu as nossas equipas jogar consegue perceber isso, mas que também percebe os outros momentos e acima de tudo está a tentar crescer enquanto treinador, com a ajuda dos jogadores que mais uma vez este ano foram fundamentais nesse crescimento, para a ideia de jogo se ir aprimorando e se ajustando àquilo que é o contexto em que nós estamos. E como é que a tua equipa lida, sendo uma equipa que é treinada para ter posse, para ferir o adversário, como é que a tua equipa lida quando do outro lado está uma equipa que os obriga a fazer aquilo que tu gostas de fazer a eles? Nós contextualmente fazemos isso nos treinos e quando nós estamos em organização ofensiva com uma equipa, há uma equipa que está a sofrer. E portanto, como eu gosto muito de trabalhar a equipa de forma equilibrada, no sentido de muitas vezes no treino nem perceberem quem vai jogar, há fases da época, tudo depende das fases, mas lembro-me numa primeira fase que havia muitas dúvidas quem é que podia jogar, até pela forma como eu trabalho que alterava algumas coisas, no treino acabam por passar por esse momento, que é uma equipa que inevitavelmente está em organização defensiva. Depois é convencer os jogadores e fazer perceber os jogadores daquilo que é o momento do jogo. Há momentos que nós vamos ter que sofrer e sabemos que temos que sofrer. Depois há outra questão, que é a qualidade dos jogadores e a experiência que os jogadores dentro do campo nos dão de sentirem estes momentos é muito importante. Nós temos jogadores no grupo, eu não vou individualizar, mas temos muitos que sentem esses momentos e sabem quando é que nós temos que acalmar o jogo, que perceber que é o nosso momento de ir para cima, qual é aquele momento que o jogo está com muitas transições e tentamos acalmar o jogo e tentamos acima de tudo também dentro daquilo que é o nosso treino, que eles vivenciem estes dois momentos e fazemos-los perceber que nós às vezes vamos ter que sofrer o menos tempo possível e tentar, quando temos bola, sair dessas zonas de pressão ou sair contra o adversário e tentar ferir também para acalmar o adversário. Vamos voltar um bocadinho atrás e não fugindo desta questão, chegas aqui já com o campeonato em andamento, com jogadores que não foram construídos por ti, com uma ideia diferente do técnico anterior. Sentiste que os jogadores tiveram alguma dificuldade em assimilar o teu processo, mas agora no início da próxima época, com mais tempo, a equipa pode dar respostas mais positivas? Eu acho que o nosso final de época é fantástico. Acho que o nosso final de época é fantástico. Fizemos um pequeno ajustamento em dezembro que veio ajudar muito, equilibramos o grupo em termos de número, que também era importante. Eu gosto de trabalhar com grupos mais curtos, para toda a gente também sentir esta questão de ser importante e que pode ser opção em qualquer momento. Agora, evidente que é vantagem nós trabalharmos a pré-época. Estes cenários que eu estava a falar, trabalhados na pré-época é uma coisa. A questão dos sistemas que hoje, no Campeonato de Portugal, eu vivenciei muito, que há equipas que têm a capacidade de jogarem mais do que um sistema no próprio jogo, não encontramos tanto essa realidade na Pro Nacional, obriga-nos a ter desafios posicionais diferentes e, portanto, fazer isso na pré-época, em que temos um mês em que vamos fazer 7 jogos de treinos, é uma coisa, fazer durante o ano é outra, até porque nós iniciámos cá com um sistema, a determinado momento percebemos que os jogadores não estavam confortáveis nesse sistema e fomos ao encontro dos jogadores, que acho que os jogadores são eles que interpretam e, acima de tudo, são eles que fazem de nós ou não, sim ou não, treinadores. Agora, o que eu acredito é que vai ser não só uma vantagem, como foi na parte final, quando reorganizámos a equipa, para eles começarem a corresponder àquilo que era a nossa ideia, a nossa proposta de jogo. André, estamos quase a chegar ao fim e vamos acabar complementando aquilo que foi mesmo o início da conversa. Tens tido um trajeto em ascensão. Vais chegar até onde? Objetivo, claro, é chegar à Primeira Liga. Esse é o objetivo. Agora, eu sei da concorrência, sei daquilo que é, aquilo que eu tento fazer e nós, equipa técnica, tentamos fazer sempre, é dentro do nosso processo ser os melhores possíveis e, acima de tudo, ser humildes ao ponto de perceber que em todas as épocas vamos crescer, que os jogadores nos podem fazer crescer, tentar fazer acreditar os jogadores disso e depois, a partir daí, o objetivo está traçado para a Primeira Liga. Eu tinha traçado há 10 anos atrás, gostava de estar em séniores ao fim de 10 anos, as coisas proporcionaram-se mais rápido um bocadinho em termos de chegada a Campeonato de Portugal, se calhar que aquilo que eu tinha pensado. Agora é objetivo claro Primeira Liga e objetivo claro, a partir daí, ver o que é que pode acontecer. Esta última pergunta, esta até é rasteira. A competência chega?
Eu acho que a competência é muito importante quando a oportunidade surge. Eu acho que temos que estar no sítio certo, à hora certa, para as oportunidades surgirem. E eu gosto de acreditar que a competência chega porque foi baseado na competência que cá cheguei. Porque com 33 anos, ser treinador de Videm, sem grandes parcerias, não é fácil. Eu cheguei cá com resultados, porque quando se fala do André Brito, quando esteve no projeto de Ronf, nós subimos. Quando nós estivemos no projeto do Domiense, sendo um menino ainda, nós acabámos por subir e não falhar aquilo que era mais importante. Nós sabemos que há investimentos e às vezes falha. E depois o grande desafio que eu acho que tive, chegar a Videm e cimentar uma equipa a perder, acho que foi o grande desafio que deram à nossa equipa técnica e, portanto, eu acredito que a competência é fundamental, porque a oportunidade até pode surgir como surgiu, se nós não tivermos competência não somos capazes. Agora acho que nós todos que estamos no mundo do futebol sabemos que oportunidades mais para cima, se calhar vão ser precisas estar no sítio certo à hora certa. Eu espero é que quando vierem ver a nossa equipa identifiquem alguma coisa que nos faça chegar a esses patamares. Esta é a última. Estás com ânsia que chegue o primeiro dia do treino da próxima época? Não há dúvida. Que quando terminou nós estávamos muito cansados, ao fim de 1 ou 2 semanas eu comentei com a minha esposa estes dias que já estás cansado de descansar? Já não sabia muito bem o que é que estava a fazer em casa, porque nós criámos um hábito de muitos anos, de, no final do dia, estar a treinar, de estar com a equipa, de pensar na equipa, de pensar no treino. Eu nunca vivenciei muito o lado do jogador, sei que é mais fácil, mas o treinador já está muito chipado, toda a questão do treino, toda a questão da organização, e de um momento para o outro não temos isso, é estranho. Este plano competitivo coloca-nos este tempo todo de férias. Eu espero sinceramente que a prazo existe aqui um encurtamento de férias, porque eu acho que o fenómeno desportivo tem que ser mais longo e tem que se alinhar naquilo que é o resto da sociedade e não ter esta paragem como existiu este ano. André, obrigado, não há tempo para mais, agradeço. Obrigado. Felicidades para o teu futuro. Obrigado.